Inaugurada em 1976, a rodovia estava completamente pavimentada, garantindo o tráfego em altas velocidades e o tempo de viagem de Manaus a Porto Velho sempre estimado em torno de 12 horas, inclusive com linhas regulares de ônibus. Por falta de manutenção total, ela foi fechada em 1988, sendo reaberta apenas esporadicamente em algumas épocas do ano, principalmente em épocas da seca. Nesse período, a única manutenção era feita pela empresa Embratel, que mantinha suas torres de 50 e 50 quilômetros. Eram torres de tropo-difusão e naquela época não tinha o satélite para fazer toda a ligação, e essas torres eram importantes para ligar Manaus ao resto do Brasil através das comunicações. Essa estrada ela sempre foi muito controversa. Primeiro, ela possibilitava, aos habitantes de Porto Velho fazer visitas a Manaus. Na época tinha a Zona Franca de Manaus, que era um grande centro atrativo comercial por ter produtos importados a preços mais em conta, e também possibilitava se estender mais até o Caribe. E também ao contrário, ou seja, o que saía de Manaus tinha possibilidade de ir para os caminhos do sul através da BR-319, porque a partir de Porto Velho já havia ligação. Os produtos comerciais da Zona Franca de Manaus, principalmente, não dependiam somente do transporte hidroviário e do transporte aéreo. Podia-se carregar boa parte das cargas eletrônicas, principalmente, que era o forte da Zona Franca de Manaus, através da BR-319 e depois através da BR-364, atingindo os grandes centros consumidores do sul. Bom pra tomar banho, tem jacaré aqui não. Dessa estrada é que havia certas lendas nunca provadas, mais baseadas talvez em teoria da conspiração ou qualquer coisa do gênero, mas na verdade também nunca houve nenhuma investigação sobre as denúncias em que pessoas de grupos poderosos de Manaus, que detinham controle do transporte hidroviário através de balsas e navios entre Manaus e Porto Velho, fizeram, na verdade, uma destruição da BR-319. Mas o que mais parece viável é que ela foi assentada em cima de um terreno muito frágil. Ela foi feita com muita pressa. A BR-319 foi feita pela ditadura militar, e o próprio Geisel, quando inaugurou a estrada, ele fez questão de ressaltar que era uma estrada em caráter experimental. Ela não foi construída com padrões estruturais de engenharia como as outras. Realidade. Tem que apresentar a cidade. Apresenta a série aí, pô, cidade. Realidade. Ó, de Porto, vamos lá. De Porto Velho a Realidade deu 280 quilômetros. Chegamos em Realidade. Porto Velho sentido Manaus. Olha o cachorro, pô. Saímos 5 horas, né? 5 horas da manhã. Saímos 5 horas da manhã e agora são 8 horas. 3 horas de viagem, 280 quilômetros. Pegamos um chuviscozinho, mas tá bom. Então a estrada tá boa. Boa, muito boa. Agora para no posto e completa.
volta, no seu período de seca, possibilitar passeios e outro tipo de transporte até Manaus. Na época da chuva ainda não, ainda é muito crítico. E isso é uma maneira, de certa forma, de possibilitar um certo desenvolvimento econômico para a região, sempre bastante abandonada pelos grandes centros como São Paulo, Rio, Brasília, etc. Ao mesmo tempo, ela também possivelmente vai trazer a devastação. preta no corpo. Cara, não pode escolher, né? Mete pra caralho. Logo vi onde ele foi. Foi calmo.
É nóis, Porto Velho, Manaus. É, Gil. Ô, caralho. Peraí. Desse lado dá pra eu ver? Olha lá, ó. Dá de ouvir o fundo, né? Consegue vir lá debaixo do bandeira? Ah, legal, hein? Lá, ó. Tem até pedra lá de boa, né? Já nem vou pegar pra trás. Jacareacanga, já estamos chegando. Jacareacanga, pô. Liga pro Açu, porra, de Jacareacanga. É, já a mulher que é piloto.
diversas famílias que haviam trocado suas casas mais ao sul para tentar a vida nas imediações da estrada, o abandono da BR-319 significou o início de sérias dificuldades. Com o passar do tempo, o trecho entre Manaus e Humaitá foi sendo retomado pela floresta e em diversos trechos nem sequer havia mais vestígios de asfalto. Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso incluiu a rodovia no seu Plano Estratégico Brasil em Ação, que na verdade nunca saiu do papel. A rodovia só voltou a ter atenção presidencial de fato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destinou cerca de 700 milhões de reais para reabrir a rodovia. Investimento anunciado em 2007 como parte dos 500 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Em 2008, o Exército então começou a asfaltar 190 quilômetros próximos à cidade de Humaitá e mais outros 215 quilômetros mais ao norte, levando até Manaus. Então, na verdade, hoje o que se tem são as duas pontas recuperadas e asfaltadas, a ponta que sai do Careiro, Manaus, cerca de 200 quilômetros, e a outra ponta que sai de Porto Velho e vai até Humaitá, e também até uma vila que está se desenvolvendo muito, é uma vila que cresce a taxas que nunca se tinha visto mais na região amazônica. A partir daí se abriu a porteira e o gado começou a passar. E o que se vê, apesar de ser uma rodovia essencial para o Brasil, e para os brasileiros que moram e que sofrem das dificuldades, da falta de estrutura, da falta de atendimento médico e uma série de outros fatores, é que o futuro reserva para essa região do Brasil a mesma situação que já aconteceu em outros locais parecidos. A invasão, a devastação para a criação do gado, e posteriormente o uso desenfreado da soja. Pobre Amazônia, pobre BR-319. Amigo, é? Porra, Luiz. Agora voa, tô top. Tá chegando aonde agora, Cleber? Manaus, daqui 1h30 chegamos em Manaus. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então deixe o seu like, curta, compartilhe e ative o sininho. Assim, toda vez que postarmos um novo vídeo, você será avisado pelo YouTube e não vai perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.